Monsenhor Albérico, cura da Catedral, irmãos e irmãs aqui presentes, hoje na liturgia celebramos o 4º domingo do Advento. Durante 4 semanas, a Igreja nos convida a uma caminhada de aprofundamento, de meditação, de preparação para a grande celebração da festa da encarnação do Senhor. Durante os 2 primeiros domingos, nós meditamos sobre a segunda vinda de Cristo. É fé desde sempre da Igreja que Cristo há de vir para julgar os vivos e os mortos, a plenitude dos tempos. Vivemos, acompanhados pelo Espírito Santo, na expectativa e na preparação da plenitude dos tempos. Nos 2 últimos domingos, a liturgia nos convida a refletir sobre a primeira vinda de Cristo, a sua encarnação, o que nós comumente chamamos de Natal. Como um todo, o Advento, como a própria liturgia, é uma grande escola, uma escola pedagógica de introdução ao mistério dessas verdades da fé. É uma festa muito antiga. Desde o século V, a Igreja celebra o Natal. A primeira festa, inclusive a mais importante, que ela celebrou desde sempre, é a Páscoa do Senhor. Com o tempo, integrou também a festa do Natal. E as leituras de hoje nos ajudam a mergulhar mais uma vez nesse mistério da preparação do Advento. Na primeira leitura do profeta Miqueias, um profeta que viveu muitos anos, quase 8 séculos antes do nascimento de Cristo, um profeta que conhecia muito a vida do seu povo, os sofrimentos, a esperança. Na profecia do profeta Miqueias, que escutamos na primeira leitura, ele fala sobre aquele que há de vir de Belém, e ele diz que esse que há de vir de Belém, ele será a paz. Em hebraico, paz significa shalom. Às vezes, na língua portuguesa, a palavra paz, ela caiu no sentimentalismo que muitas vezes pode perder o significado profundo dessa palavra. O hebraico mantém com shalom. O shalom significa, numa tradução mais direta, paz, mas também bem-estar, plenitude, saúde integral, libertação integral. Ou seja, paz é a plenitude da dignidade humana, numa paz sem justiça, numa paz sem que a pessoa humana reencontre a sua dignidade. Aquele que nascerá em Belém é a paz. Ele é o Shalom. Não é à toa que na liturgia a gente se saúda dizendo: a paz esteja contigo. Shalom esteja contigo. Na segunda leitura da carta aos Hebreus, uma carta escrita por uma comunidade
que a maioria era de hebreus que se tornaram cristãos, Paulo nos ajuda a compreender como fazer essa experiência com o Shalom, com a paz. E Paulo reflete para os hebreus como ter acesso à paz, como ter acesso ao Shalom. E de forma muito bonita, muito profunda, Paulo nos ajuda a compreender o sacrifício inaugurado por Cristo. O sacrifício antigo, no sacrifício antigo, a forma de acesso a Deus era oferecendo coisas. No próprio templo de Jerusalém, oferecendo ovelha, carneiro, bode, rolinhas, touro, oferecendo coisas. O Shalom, a paz que habitou entre nós, inaugurou uma nova forma de acesso a Deus, um novo culto. E como a carta aos Hebreus nos explica, qual é a diferença do antigo e do novo culto? No antigo culto se oferecem coisas, ainda hoje se oferecem coisas. No novo culto inaugurado por Cristo na cruz, a única coisa que agrada a Deus é oferecer a própria existência. Por isso que o culto que Jesus inaugura, o sacrifício que Jesus inaugura, não é de coisas, não é externo, é um culto interno. A única oferenda que agrada a Deus é a nossa própria liberdade, é a nossa própria existência. Por isso que a vida de Jesus foi um eterno culto ao Pai, porque durante toda a sua vida Jesus se entregou permanentemente ao Pai. E com isso ele inaugurou, a partir da cruz, como plenitude desse grande culto ao Pai, ele inaugurou o novo culto. Se queremos ter acesso a Cristo, se queremos ter acesso à paz, se queremos ter acesso ao Shalom, temos que oferecer a nossa própria existência. É um culto existencial, é um encontro existencial com a pessoa de Jesus. E o Evangelho hoje, duas imagens muito bonitas, muito densas de significado, o Evangelho nos traz hoje. A primeira é o encontro de Isabel com Maria. Isabel, a anciã. Como nós sabemos, Isabel, ao que tudo indica, era estéril, já era anciã, não tinha filhos. E Zacarias e Isabel tiveram a graça de ter um filho. Uma anciã fica grávida. Tanto Isabel como Zacarias, na Sagrada Escritura, são chamados de justos, os justos da Bíblia. É uma categoria muito importante na Sagrada Escritura. Os justos fazem parte do resto. Os justos representam aquela madeira que o cupim não entra, não corrompe. Os justos são os fiéis, é o resto santo de Israel. Aqueles e aquelas que lutaram para viver a Torá. Como entre nós, os justos, as minorias, o resto santo de Deus espalhado pelo mundo, é justamente aqueles e aquelas que no silêncio das suas vidas buscam viver o Evangelho.
E essa cena bonita, duas mulheres grávidas. Isabel, a idosa, normalmente não se espera novidade, gravidez de uma idosa. Isabel fica grávida. João Batista, o justo, o precursor daquele que há de vir. A gravidez de Isabel representa toda a esperança do Antigo Testamento. Tudo que Israel, durante praticamente 1800 anos entre Abraão e Jesus, mais ou menos, simbolizado no ventre de Isabel. Toda a esperança, todas as angústias, todos os sonhos, o desejo de um Messias que trouxesse o Shalom, a paz para Israel, no ventre de Isabel. E quando Isabel encontra Maria, reconhece no ventre de Maria a plenitude de tudo aquilo que Israel esperou durante todo esse tempo. E como o texto diz, as profundezas de Isabel, as entranhas de Isabel gritam: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Ou seja, a antiga esperança reconhece no ventre de Maria a plenitude de tudo aquilo que Israel esperava. Maria, pela sua relação com o Espírito Santo, sabia daquilo que Isabel percebeu com os olhos da fé. Mais ainda, não são com os olhos da fé, percebeu com todo o corpo, com todos os átomos, tudo estremecia, tudo gritava, finalmente, tudo que esperamos chegou à sua plenitude. Quando a gente reflete sobre essa imagem, não tem como a gente não lembrar o nosso querido cantor recifense que mora em Olinda. Não tem como não lembrar dessa bela letra. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido: eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Sim, Senhor, tu vens, e já escutamos os teus sinais. Diante das trevas da nossa vida, tu és a luz. Frente à mentira que nos habita, tu és a verdade. Frente à dor e às feridas da vida, tu és o bálsamo da misericórdia. Frente à solidão que nos visita várias vezes, tu és a presença fiel e amiga. Frente ao medo, tu és a confiança. Diante das encruzilhadas da nossa vida, tu és o caminho. Diante da morte, tu és a vida. Tu vens, sim, Senhor, tu vens. E já escutamos, como Isabel, os teus sinais. Uma outra imagem profunda do texto, quando diz que já inicia assim: naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa.
O texto anterior é da Anunciação. Vejam que imagem bonita para a igreja e para todos nós. Ao escutar, ao receber a notícia da graça profunda de carregar no ventre o Messias, qual foi a atitude de Maria, segundo o texto? Maria partiu para a região montanhosa e foi ajudar Isabel. Ao fazer a experiência profunda do Espírito, a única saída verdadeiramente cristã é a saída de si e ao encontro dos outros. Por isso também Maria é o ícone da igreja em saída. Ao fazer a experiência, não cai no subjetivismo narcísico, mortal. Mas a profunda experiência de Deus gera uma atitude de saída. Aqui está a profundidade da experiência de Deus, aqui está a profundidade da experiência eucarística que estamos celebrando nesse domingo. A verdadeira Eucaristia provoca saída. E nessa imagem de Maria, ícone da igreja, que parte, que sai, gostaria de lembrar e agradecer a Deus nessa liturgia a presença de alguns de nós durante um tempo nessa catedral. De maneira especial, agradecer ao Monsenhor Albérico, que é cura dessa catedral e a partir de fevereiro assume uma outra missão. Vai ser vigário paroquial da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Boa Viagem. Também irmã Paula, que participa, coordena nossa equipe de liturgia, tem uma nova missão. Será a secretária do Congresso Eucarístico Nacional. E eu, que desde o meu diaconato servi nessa igreja, vou para a paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres, em Maranguape. Uma nova missão. É um momento também de agradecimento. O tempo aqui, e posso com certeza dizer, Monsenhor Albérico, em nome de toda a equipe, o tempo aqui, sob sua coordenação, foi e é uma grande escola mistagógica. Nós aprendemos muito com a sua presença. Não tem como a gente não reconhecer a delicadeza, o cuidado, a sobriedade da liturgia, que nada, nem o excesso, impeça que o mistério brote, que o mistério grite. Cada missa parece única, nunca é monótono, nunca é com pressa, nunca é com piti, nunca é pura performance, teatro vazio. Uma grande escola dominical de mergulho no mistério. De fato, posso dizer que o tempo da Sé foi uma grande escola. Trabalhamos juntos, tentamos vasos de barro, cada um com os seus limites, com as suas rachaduras, mas tentamos, na medida do possível, viver o que celebramos e ajudar os outros a fazerem a mesma experiência. Por isso, Deus nos ter dado
a oportunidade desse encontro, desse ponto de encontro, é motivo de muito agradecimento. Desejo a Monsenhor Albérico, desejo à irmã Paula e também desejo a mim que a gente tenha a graça de Isabel, que para onde a gente for, a gente consiga deixar com que os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos corpos, de alguma forma, gritem, reconheçam a presença do Menino Deus, reconheçam a presença da paz, reconheçam a presença do Shalom. E peço permissão a vocês para ler um texto do grande patriarca dessa igreja, Dom Helder Câmara, que temos a honra e a responsabilidade de preservar seus restos mortais aqui, sobre a missão, para o Monsenhor Albérico, para a irmã Paula e para mim. Missão é partir, caminhar, deixar tudo, sair de si, quebrar a crosta do egoísmo que nos fecha no nosso eu. É parar de dar voltas ao redor de nós mesmos, como se fôssemos o centro do mundo e da vida. É não se deixar bloquear nos problemas do pequeno mundo a que pertencemos. A humanidade é muito maior. Missão é partir, mas não devorar quilômetros. É, sobretudo, abrir-se aos outros como irmãos, descobri-los e encontrá-los. E se para encontrá-los e amá-los é preciso atravessar os mares e voar lá nos céus, então missão é partir até os confins do mundo. Deus seja louvado. Caros irmãos e irmãs, nesta solene ação de graças, é minha a missão de dirigir a vocês a nossa mensagem de gratidão e de conclusão de uma etapa que seguramente marca o início de uma nova experiência em nossas vidas e na vida desta comunidade eclesial. Muito embora a nossa despedida, muito embora a transição do pastoreio, aqui na Catedral aconteça só em fevereiro, e como não fica muito bem a gente fazer a acolhida junto com despedida, nós decidimos adiantar o processo e já hoje celebrar com vocês esse dia. Pois bem, confesso que esse texto que vou ler agora foi iniciado e deletado muitas vezes, na expectativa que o Espírito inspirasse as palavras acertadas, e como Ele, o Espírito, jamais nos abandona, estou certa de que Ele está conosco sempre. Quanto a nós três, Monsenhor Albérico, o Diácono Sérgio e eu, nosso canto hoje é um só, um canto de ação de graças. É um bendito como aqueles que o nosso povo entoa nas romarias da vida, que mistura a alegria da vida e os desafios que ela nos impõe, na mesma medida que reconhece a generosidade de Deus. Para inspirar esse canto, tomamos em nossas mãos o início da carta de São Paulo aos Filipenses, uma carta que nos diz tanto neste dia. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Assim inicia Paulo, e assim nós iniciamos, dando graças a Deus por cada um de vocês, que todos os domingos participam conosco da mesa da palavra e da Eucaristia, seja presente aqui na Catedral, seja nos acompanhando pelas redes sociais e pela Rádio Olinda.
Damos graças porque vocês decidiram conosco fazer Eucaristia, sentando ao redor do altar, ouvindo a palavra, partilhando a vida no silêncio da oração e na disposição do serviço. Concluímos a nossa missão aqui com os nossos corações cheios de gratidão por tudo que aqui vivemos, pela colaboração mútua, pelo aprendizado, pelas relações firmadas, pelas angústias partilhadas e principalmente pela disposição de celebrarmos juntos o mistério pascal de Cristo, na certeza de que só Ele nos basta. Agradecemos a vocês por tudo. Agradecemos principalmente a toda a equipe que caminhou conosco, os quais convido a se achegarem aqui, pertinho de nós. Gratidão à equipe de celebração, leitores, comentaristas, ministros extraordinários da Eucaristia, a acolhida, ao Alexandre, nosso técnico de som, ao pessoal da Pascom, na pessoa do Wagner, que hoje não pôde estar, mas mandou o seu filho. Gratidão aos nossos queridos sacristãos, o emérito, senhor Gilvan, e o em exercício, Toninho, que deve estar por aqui também. É uma gratidão imensa ao coral Celebrai. Como sempre digo a eles, né? Vocês são os melhores. Né? Obrigada por cada nota precisamente entoada, por cada melodia que enche nossos corações de beleza e nos ajuda a elevar a nossa voz e nosso coração a Deus. Ainda recordando Paulo, Deus é testemunha da ternura que temos por vocês. Agora dirijo-me a vocês dois que estão aí e que podem também se achegar aqui pertinho. E falo em nome de todos os que estão aqui reunidos. Começo dando graças a Deus pelo Senhor, Monsenhor Albérico. Foi um bom bocado de ano entre nós. Tenho certeza que o Senhor repetiria para nós o que diz Paulo à comunidade de Filipos. Eu tenho em meu coração a todos vocês que comigo se tornaram participantes da graça. Obrigada por tudo, Monsenhor, por sua presença discreta e efetiva, por ser pastor carinhoso e caridoso, por aquecer e inquietar os nossos corações com suas homilias sempre precisas e provocadoras. Assim como sei que o Senhor reza por nós, nos comprometemos a rezar pelo Senhor, confiando a Ele sua nova missão como vigário paroquial na Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Boa Viagem, e ainda mais com a grande missão de ser secretário-geral do 18º Congresso Eucarístico Nacional. Continuamos o nosso canto agradecendo a Deus por você, diácono Sérgio. Obrigada por iniciar sua diaconia entre nós e conosco fazer a experiência do mistério pascal que celebramos. Gratidão por permitir que, por sua voz, o Evangelho fosse anunciado a nós a cada celebração. Gratidão por acolher a nossa oferenda e prepará-la para ser apresentada ao Senhor no altar. Obrigada por se permitir viver a sua experiência pastoral entre nós. Experiência essa que transborda as paredes espessas dessa catedral e se espalha em nosso vicariato e em tantos outros lugares desse Nordeste, sempre sedento do Evangelho. Obrigada pela cumplicidade e pelo equilíbrio com o qual nos ajudou a viver este tempo de pandemia, principalmente na preparação das celebrações e no discernimento das ações. Também assumimos nós a missão de rezar por você, que exercerá sua diaconia na paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, em Maranguape, e nas aventuras que a missão lhe pedirá. Obrigada a todos vocês, povo de Deus. Saímos com a consciência tranquila de uma missão cumprida com responsabilidade e ousadia.
sempre com os olhos fitos no Senhor e sedentos de sua justiça. Desejamos a cada um e a cada uma força e fé. Deus está conosco, este é o grande grito do advento. E muito embora as adversidades, tenhamos sempre a certeza que o amanhã vai chegar, como diz o grande poeta Tiago de Melo. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. Sim, amanhã é um novo dia, e por isso cantamos juntos o nosso canto de gratidão. Por tudo dai graças, por tudo dai graças por tudo, dai graças, por tudo dai graças, por tudo dai graças por tudo, dai graças. E como tudo é